12 horas e 14 minutos. Olha, o Imposto de Renda 2026 começa com uma mudança importante. Aliás, uma das poucas coisas boas que vieram de Brasília o ano que vem foi essa mudança do Imposto de Renda. A nova tabela amplia a faixa de isenção e passa a beneficiar quem ganha até R$5.000. Nós vamos entender na prática como vai funcionar essa nova tabela. Quem vai trazer as informações para nós é a repórter Carla Mesquita. Carla, são 12h15. Uma ótima tarde para você. Uma ótima tarde para você também, Fábio, para quem nos acompanha no Balanço Geral. E é isso, com a proximidade da entrega da declaração do imposto de renda, muita gente já começa a se organizar e outras pessoas continuam em dúvida sobre quem é obrigado a declarar, quais são os prazos, quais os documentos devem reunir. Então, para fazer o contribuinte entender melhor como é que funciona esse processo, eu tenho aqui ao meu lado o contador Diego Aragão, que vai responder algumas perguntinhas, tá, sobre, primeiro, para as pessoas entenderem, quem é obrigado a fazer essa declaração, a pagar. Perfeito. Boa tarde a todos. Então, nesse momento ainda não saiu a instrução normativa da Receita Federal que regula as instruções obrigatórias para quem está enquadrado na declaração de imposto de renda. Mas tomando como base a instrução normativa do ano passado, quem recebeu até R$ 30.639,90 em rendimentos tributáveis, ou seja, aqueles que têm incidência de imposto, eles já estão obrigados a declarar seu imposto de renda. Se você possuiu recebimentos até R$ 200 mil em rendimentos isentos e não tributáveis, também estão enquadrados na obrigatoriedade. Se você possui mais de R$ 800 mil em ativos imobilizados, ou seja, em bens ou em direitos, também está enquadrado na declaração de imposto de renda. E também outras informações, como por exemplo o livro caixa. Se você tributou até quase R$ 300 mil em livro caixa no início do ano, você já está enquadrado no livro caixa para produtor rural, também você já está enquadrado na obrigatoriedade de declaração, certo? E atentar-se também aos autônomos. Lembrando que desde o ano passado já entrou em vigor o Receita Saúde. Então todos os profissionais de saúde que estão elencados na legislação são obrigados a declarar o carnê-leão, recolher o imposto de renda mensal na pessoa física. Essas informações são transpostas automaticamente para a declaração de imposto de renda. Quais são os documentos necessários para evitar, entrar erros, e cair na malha fina? Os documentos principais são sempre o informe de rendimentos da pessoa jurídica, qual é a sua fonte pagadora, seja você CLT, seja você um servidor público de qualquer esfera, seja ela municipal, estadual, federal, certo? Você sendo um seletista, você recolhe seu informe de rendimentos, que qualquer fonte pagadora, o seu empregador, ele tem até o dia 28 de fevereiro para te entregar. Tá? Se você for autônomo, você vai separar todos os valores recebidos dos seus rendimentos para serviços prestados para pessoas jurídicas ou para pessoas físicas, certo? E se você for um microempreendedor individual ou um empresário, a soma dos rendimentos recebidos tributáveis a título de prolabore ou das distribuições de dividendos recebidas no ano de 2025. Lembrando que estamos falando da declaração do Imposto de Renda 2025, mas houve alguma mudança importante para 2026. Pode falar um pouco sobre isso? Sim. No final do ano passado, dentro do âmbito da reforma tributária, nós tivemos a aprovação da Lei 15.270, que trata sobre a implantação do Imposto de Renda à Pessoa Física Mínimo. O que é que isso trouxe? Nós tivemos uma mudança muito grande na tabela do imposto de renda, com a isenção do imposto de renda para aqueles contribuintes que possuem rendimentos até R$ 5.000 mês. Esses contribuintes eles não têm mais a obrigação de imposto de renda, eles estão isentos do pagamento de imposto de renda mensalmente, certo? No intervalo de 5.000 a 7.350 nós temos uma dedução que varia de acordo com faixas, e acima disso, acima de 7.350, nós temos a incidência do imposto de renda. Aqueles também que recebem dividendos acima de R$ 50 mil por mês ou R$ 600 mil anos também sofrerão incidência de retenção de imposto de renda na alíquota de 10% na fonte. Esses lucros e dividendos com tributação incidente, ela não se dará somente nos dividendos recebidos das empresas, mas também se dará nos lucros e dividendos recebidos sobre ações que vocês possuem de outras empresas, participações societárias de outras empresas e etc. Lembrando também que
afastado da tributação dos dividendos, nós vamos também ter o imposto de renda sobre altas rendas. Então, como é que vai funcionar? Se você recebeu até R$600 mil no exercício de 2026, certo? Para declarar no exercício de 2027, todas as rendas recebidas, seja ela rendimentos isentos não tributáveis, rendimentos tributáveis, rendimentos recebidos acumuladamente, rendimentos com tributação exclusivamente na fonte, ou seja, nesses o imposto de renda você não se acredita, você recolhe e vai para a Receita, serão somados. Se até R$600 mil você recebeu, você não tem a incidência do adicional do imposto de renda pessoa física mínima. Se você recebeu entre 600 mil até 1.200.000, você vai ter que fazer uma conta com base no seu rendimento dividido por 60 mil menos 10. E aí já vai chegar na alíquota do imposto de renda adicional. Acima de 1.200.000, 10% automático. E agora voltando, o prazo de entrega da declaração, já tem um prazo específico e quem perder esse prazo, o que acontece? Até o momento, a Receita Federal ainda não publicou os prazos de envio da declaração de imposto de renda deste ano referente ao ano passado, ao calendário do ano passado. Mas, com base no ano passado, foi no dia 17 de março que se iniciou até o dia 30 de maio o prazo. A Receita Federal, desde a pandemia até o momento, ela mudou a sistemática de prazo de envio. Antigamente, a gente só tinha 30 dias, e hoje a gente já passa a ter mais de 30 dias. Nós temos hoje praticamente 75 dias para poder elaborar a declaração e enviar. Isso se dá pela expansão da base de contribuintes e pela necessidade de reforço dos sistemas. Mas, em compensação, o que é que acontece? Se você não envia dentro do prazo, você está sujeito a sanções tributárias, que pode ser multa, no caso do não envio da declaração, que até o momento, até o ano passado, era de R$ 165, até 10% do valor do valor do imposto devido, até também com algumas restrições, como, por exemplo, o CPF bloqueado. Se você passa no concurso e você não tiver a declaração enviada, se você estivesse obrigado no passado, você não tem acesso à certidão negativa da Receita Federal, e em compensação você não consegue apresentá-la para posse no cargo público, dentre outros problemas, como bloqueio de contas, oriundo pelo CPF bloqueado, outros entraves que podem atrapalhar bastante a vida do contribuinte. E, Diego, as deduções com saúde, educação, dependentes ainda são permitidas? Sim, as deduções elas ainda são permitidas com base no calendário do ano passado, certo? Até o momento nós não tivemos também nenhuma alteração, nem na Lei 15.270, com base nas deduções de despesas com saúde e educação para os anos posteriores. Mas como esse ano a gente vai tratar do ano que passou, as deduções com saúde, educação, previdência privada ainda permanecem em vigor pela lei. Diego, o Fábio quer fazer uma pergunta? Pode ficar à vontade, Fábio. Algumas pessoas mandaram aqui para o WhatsApp a seguinte pergunta, Carla. Quem recebe, por exemplo, no contra-cheque, quem recebia até R$5 mil já vem descontado ali o imposto de renda. Então, a partir deste mês agora de janeiro, essa é a pergunta. Quem recebe até R$5 mil não vai vir mais esse desconto no contra-cheque. E aproveitando, quem recebe, por exemplo, R$ 5.100, passou R$100 ali da taxa de isenção, como é que vai ser feita essa cobrança? São essas duas perguntas aí para a gente compreender. Ok, Fábio, eu só peço que repita as perguntas, por favor. Vamos lá, a primeira pergunta é o seguinte, a partir de janeiro, vamos por etapa, a partir de janeiro, a pessoa que recebe até R$5 mil, ela não vai receber, não vai ter mais desconto no imposto de renda, isso acabou o desconto do imposto de renda do contra-cheque, essa é a primeira pergunta, vamos lá. Ok, Fábio, a pessoa que recebe até R$5 mil, acabou o desconto? A partir desse mês, com base no mês de janeiro de 2026, sim. Acabou o desconto, até R$5 mil a base de cálculo ela é isenta. Então, se você é um seletista, se você é um servidor público, se você possui um rendimento tributável mensal fixo, certo? De uma fonte pagadora, pessoa jurídica, de uma pessoa física, certo? Você, a partir do recebimento do valor referente a janeiro de 2026, você não terá mais a retenção de imposto de renda. Que R$5 mil dava aproximadamente 9%. Então você tem uma retenção de R$ 395, R$ 396 de imposto de renda. Certo? Como é que funcionava antes? A base de cálculo do imposto de renda era o valor bruto menos a contribuição previdenciária.
certo? Que aí o valor, o resultado dessa equação era a incidência do imposto de renda. A partir desse momento, não. Só vai ver a contribuição previdenciária se você ainda estiver sujeito obrigatoriamente a contribuir para o regime geral de previdência, se CLT, ou o regime próprio de previdência, se servidor público. E agora, Fábio, tem outra interação, pode ficar à vontade. A outra pergunta é a seguinte: quem ganha 5.100, por exemplo, nessa conta aí passou R$100 da taxa de isenção, como é que vai ser feita a cobrança do imposto de renda? Ótimo. Se passou R$100 da taxa de isenção, como vai ser feita a cobrança do imposto de renda? Se ganha 5.100, por exemplo. Se você tiver um pagamento realizado por uma fonte pagadora, pessoa jurídica, ou uma pessoa física que estiver realizando a você, por exemplo, vamos supor que você é um empregado daqui da minha empresa de contabilidade. Se você passa R$100, aí eu já enquadro você na próxima tabela, que funciona entre 5.000 e 7.350, e eu incluo os fatores redutores, certo? Se você possui um vínculo também como um empregado doméstico, um empregado de uma pessoa física, a mesma coisa funciona, certo? Mas a legislação ela criou uma série de fatores de redução até chegar de 5.000 a 7.350. Passou de 7.350, aplica-se as alíquotas normais. Ótimo. E para quem ainda tem dúvida, a importância do profissional é fundamental nessa hora. Sim. Da mesma forma que quando você está sentindo uma dor, sentindo-se mal, você procura um médico. Quando você tem uma dúvida jurídica, você procura um advogado. Uma das coisas que a reforma tributária também vem trazendo é a importância do profissional contábil para você organizar sua vida financeira e sua vida tributária. Porque a partir de agora, o contador ele deixa de ser aquele darfista que a gente estava acostumado, ele se torna um consultor. Então a importância do profissional contábil é fundamental, não apenas para fazer sua declaração de imposto de renda, mas para você também se orientar, para você ter uma noção do que você está fazendo, qual a melhor opção para você, qual o melhor regime tributário, de que forma você consegue economizar imposto, obedecidas às normas legais. Existe forma sim de economizar imposto. É só você procurar um profissional contábil, ele sempre vai orientar você da melhor forma com base na legislação fiscal. Diego, muito obrigada pelas informações e Fábio, com você agora.